Fala galera, tudo bem? Alan Neto, Master Black Belt, professor do curso de Lean Six Sigma. Estou aqui para fazer um convite para vocês. Durante toda essa semana a gente vai falar um pouco sobre as fases do framework DMAIC, né? O DMAIC ele é um framework, ele é um mapa mental de como que a gente direciona os nossos projetos Lean Six Sigma para a resolução de problemas complexos, né? Então, estou aqui para fazer um convite. Ao longo de toda essa semana, a gente vai falar um pouco sobre o DMAIC, só que de uma forma um pouco diferente. A gente vai entrar em cada uma das fases. O DMAIC ele é dividido em 5 fases, né? Definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Cada uma dessas fases, a gente vai dar pequenas dicas ao longo dessa semana. E a dica de hoje vai estar relacionada à fase definir, né? Na fase onde a gente geralmente faz as definições de escopo de projeto. Como é que a gente começa entendendo a voz do cliente, transformando essa verbalização em característica técnica para a qualidade, para o produto, para o negócio. Antes de fazer essa transformação da voz do cliente em característica técnica para a qualidade, para o produto, de forma que a gente consiga mensurar as expectativas do cliente, a gente precisa primeiro entender qual é o problema. A gente precisa primeiro entender qual é essa voz do cliente, né? E aí tem uma dica que está relacionado a, a gente fazer as nossas definições operacionais do ponto de vista da declaração do problema. O que é isso, Alan? Vem comigo, me acompanha aí, que eu vou projetar aqui alguns slides, né, para me ajudar nesse pensamento, tá certo? Então, nós, né, vamos falar hoje, como eu disse, sobre essa dica 1, que é a declaração do problema, está relacionada à fase definir. Bons projetos, Lean Six Sigma, bons projetos de melhoria, eles partem do princípio de uma boa definição do que é o problema a ser estudado, né? E eu tenho visto, assim, ao longo desses últimos 10 anos, né, já com mais de 10 turmas de treinamento de Lean Six Sigma para a formação de Green Belt, com mais aí de 300 alunos formados, eu tenho visto que existe uma ainda dificuldade sobre como que a gente faz essa declaração do problema, como que a gente entende o problema do ponto de vista do cliente, sendo que muitas das vezes o próprio cliente ele não dá detalhes técnicos ou né, ele pelo menos não traz esses detalhes técnicos desde que a gente não o estimule. Né? Então, vamos comigo aqui, vamos ver sobre o que é que eu estou falando, tá certo? A princípio, né, nós precisamos entender uma coisa. Olha, o que é a voz do cliente? Nada mais é do que a verbalização da reclamação que esse nosso cliente tem. Então, essa reclamação ou voz do cliente precisa ser entendida e precisa ser mais aprofundada, né? E aí, dentro dessa lógica, vamos pegar o seguinte exemplo. O cliente ele reclamou da demora na entrega do seu produto, ou seja, o cliente traz para a gente a seguinte reclamação, por exemplo, no processo de atendimento, de vendas, né? Ele diz o seguinte, olha, está havendo demora na entrega do meu produto. Legal. Só que essa declaração inicial, né, ela ainda é uma declaração que não traz para a gente uma série de informações, principalmente para a gente entender qual problema precisa ser resolvido, né? Porque quando o cliente diz assim, olha, o meu problema é demora para receber um determinado produto. Tá, mas o que ele está querendo dizer com relação a isso, né? Quais são os elementos envolvidos nesse problema? Quais são as características desse problema? Como é que a gente pode fazer a caracterização desse problema? Como é que a gente trabalha, por exemplo, as etapas de formulação do próprio problema, para que dessa forma a gente tenha realmente uma boa definição sobre o que é o problema, né? Então, qual é a dica, pessoal? Tem uma ferramenta muito conhecida, utilizada no gerenciamento de projetos, né, para você desenvolver planos de ações com objetivos bem traçados, né, com regras e responsabilidades, que é o famoso 5W2H, né? Tinhas que fazem com que a gente consiga perceber como é que está a evolução acerca de uma determinada atividade. Então, traz esse 5W2H para dentro da fase definir e
tenta, a partir dele, responder algumas perguntas sobre o problema, para que você tenha uma definição do problema mais refinada, né? Então, vamos ver aí nesse exemplo que a gente acabou de dar. Demora na entrega do meu produto. Tá certo. Para mim, essa informação ainda está muito vaga, né? Se eu começo o meu projeto com essa declaração do problema, eu vou ter muito mais dificuldade ao longo das outras fases em resolver de fato e achar a causa raiz desse determinado problema. É aqui, pessoal, que muitos erros acerca de métodos ou de ferramentas para achar a causa raiz se perdem. Por quê? Vamos dar um exemplo só. 5 porquês, uma ferramenta bastante utilizada, né? Entende-se que ali em torno do quarto para o quinto porquê você vai estar chegando à causa raiz. Mas como é que eu vou chegar na causa raiz de um problema que está mal definido? Né? Ou seja, demora na entrega do meu produto. Eu tenho uma mini possibilidade de saber por que eu tenho demora na entrega do meu produto. Então, qual é a dica? 5W2H antes de qualquer outra coisa. A gente está falando em resolver o problema nesse momento. Eu estou preocupado muito mais em entender o problema. Então, por exemplo, na demora de entrega, né? Demora na entrega do meu produto, tá certo. Quem está demorando? Então, por exemplo, é a primeira pergunta que a gente pode fazer. A gente pode descobrir, por exemplo, que é a loja 1, departamento infantil. O que está acontecendo? Olha, demora na entrega de brinquedos. Né? Quando isso vem acontecendo? Por quanto tempo isso já vem acontecendo? Olha, nos últimos 6 meses. Aonde? Para a região sul do Brasil. Eu já sei que era a loja 1, departamento infantil, seção de brinquedos, nos últimos 6 meses, e que a demora é para a região sul. Qual o objeto de demora? Certo, dentro da seção de brinquedos, são os brinquedos de 3 a 5 anos. Como que isso vem acontecendo? Através do envio por SEDEC. Quanto ou qual é a quantificação dessa demora? Olha, em torno de 30% das entregas têm atraso acima de 15 dias. Né? E aí a gente consegue perceber que essa demora na entrega do meu produto, ela começa a se nível que dá para a gente melhorar a nossa declaração inicial do problema que partiu da demora na entrega do produto, agora para uma definição mais refinada do problema. Né? E aí eu vou saber muito mais coisas sobre o problema, sobre o efeito, e não sobre a causa. Então vamos ver como é que ficou aqui a definição refinada do problema. Nos últimos 6 meses, existe uma demora nas entregas via SEDEX, em torno de 30% acima de 15 dias, nos pedidos realizados pelo departamento infantil da loja 1, especificamente na seção de brinquedos de 3 a 5 anos, para a região sul do país. E aí, agora a gente começa a perceber um escopo muito mais definido. A gente não vai falar ao longo do nosso projeto sobre a demora na entrega de qualquer produto, mas especificamente na demora de entrega dos produtos da linha infantil de 3 a 5 anos, da loja 1, via SEDEX para a região sul do país, que está demorando acima de 15 dias, em torno de 30% das entregas. Pessoal, essa é a minha dica, né, na fase definir, fazer uma boa declaração refinada do problema, com toda certeza. Isso vai te direcionar para um melhor projeto de Mike. Lembrando, no projeto de Mike, nesse framework, nesse mapa mental, você pode ir alterando o escopo do teu projeto, e aí está a grande sacada da agilidade em projeto Six Sigma, com conhecimento mais aprofundado ao longo de todas as outras fases. Né? E aí a gente vai passar pela fase medir, pela fase analisar, né? Pela fase melhorar e pela fase controlar. Por hora, é isso. Se vocês tiverem aí mais alguma curiosidade, né, quiserem tirar algumas dúvidas, deixa aí nos comentários do meu LinkedIn, né, no nosso YouTuber, tá certo? Nosso canal, e a gente vai, na medida do possível, tentando desenvolver essas temáticas. Na próxima fase medir, nós vamos falar um pouco sobre CP e CPK e como é que a gente calcula esses 2 indicadores tão importantes através do software Minitab. Até mais. Forte abraço.